Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, oh, oh. Glória ao teu nome, Jesus. Aplauda aquele que é digno. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém pode impedir a ação do leão da tribo de Judá na tua vida. Vamos declarar nessa noite que o Cordeiro e o Leão, nas nuvens ele vem, e os reinos, eles irão se prostrar, porque ninguém, nada e ninguém pode impedir o eterno. Nas nuvens ele vem, e os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar, e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos lavou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todo joelho do... Cadê as palmas? Assim, ó.
Louvado é o teu nome, Jesus. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, e aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Por quê? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Oh, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você vai declarar bem forte: quem pode? Quem pode impedir o eterno? 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 Só a igreja bem forte. Nosso Deus é o leão. Com as palmas. Isso é o que luta por nós. Diga: dobrará. E nosso Deus é o Cordeiro, e os nossos pecados seu sangue nos. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Quem tem passado por lutas aí, diga glória a Deus. Quem tem passado por adversidades, diga aleluia. Diga assim: mas mesmo assim, desculpe a redundância, diga: eu estou de pé. Aleluia. Pode vir as lutas, as adversidades, as dificuldades, mas nós estamos de pé, porque nada e nem ninguém vai parar a igreja do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, diga, mas não destruídos, por quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia! Quem está de pé aí, diga glória a Deus. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê?
estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, quem nós somos? Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de... Bem forte essas palmas. Diga: a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga: o inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Essa igreja é você, meu irmão. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, diga, pelo que vemos, o que nos move é o quê? É o que nós cremos. Nação Santa, nós somos a igreja. Vivemos por fé. E aí? Estamos de pé. Vamos declarar bem forte: a perseguição, só a igreja. A perseguição. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada e nem ninguém vai parar a igreja do Senhor. Nem a perseguição. Nada. Nada vai parar a tua igreja, Senhor. Nada vai parar a tua igreja, Senhor. Nada, porque tu és o Senhor da igreja. Nero não parou a igreja. Domiciano não parou a igreja. Nenhum rei, nenhum senhor do nosso tempo, da nossa geração vai parar a igreja. Porque a igreja tem dono. E o dono da igreja é o leão da tribo de Judá. Enquanto o leão não parar de rugir, ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, mas eu estou quebrado.
Pastor, estou destruído. Ah, que bom. Você está no lugar certo. Porque Ele é Deus de novos começos. Tem novos começos para você aqui nessa noite. Só quem crê, diga glória a Deus. Com as palmas assim, ó. Pá, pá, pá. Isso. Mais uma vez. Quanto mais de ti, Senhor, menos de mim vão ver, e a aparência se desfaz, que diminua eu e Ele cresça. Me fala face a face as tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Diga pra Ele, vai. Me dá mais uma chance, eu quero te seguir, junto aos pedaços do meu ser, e usa-me. Deus e novos começos, Tu és, Senhor, Deus e novos começos. Oh! Pra Ele, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, eu quero te servir, junto aos pedaços do meu ser, e usa-me. Oh, Tu és, Senhor, Deus e novos começos, Tu és, Senhor, Deus e novos começos. Tu és, Senhor, Deus e novos começos. Tu és, Senhor, Deus e novos começos. O Deus de novos começos está aqui nesse lugar. Eu não sei o que você precisa, mas com certeza Ele sabe tudo. Ele sabe. E você não veio aqui em vão. Foi o Espírito Santo de Deus que te atraiu até esse lugar. E te atraiu aqui para você ser ministrado por Ele, para que os louvores, para que a adoração possa mexer com o teu espírito nessa noite. Porque daqui a pouco você vai ouvir uma palavra que vai trazer ânimo, que vai trazer poder de Deus, que vai trazer restauração, renovação e restituição de Deus para a tua vida. Quantos creem nisso? Aplauda bem forte ao Senhor. Oh, aleluia. Ah, meus irmãos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas todavia nós, a igreja do Senhor, nós confiamos no Senhor e nós esperamos por Ele. Eu sei que o tempo às vezes ele magoa, o tempo é cruel, mas vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena, porque Ele não vai chegar atrasado, Ele vai chegar no momento exato. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver, em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. Diga bem forte: no dia mau, no dia mau, o que vai acontecer? Meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá. Diga bem forte: e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo bem. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor. Sou em minha vida, em ti esperarei. Oh, 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 em ti esperarei. Oh, Senhor, em ti esperarei. Oh, em ti esperarei. Só a igreja bem forte. Sei. Porque Isaías está escrito, o teu nome está marcado na palma das mãos dele. É impossível se esquecer de você. Que viverei pra ver em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperarei.
do Senhor. Aplauda bem forte a Ele e dê gritos de aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós esperamos em Ti. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Boa noite, queridos. Boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Quero deixar alguns anúncios para os irmãos. Terça-feira agora nós temos culto da família. Amém, amados? Amém mesmo? Então você é o nosso convidado. Esteja conosco agora nessa terça-feira. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo. Você não pode perder. Quinta-feira nós temos a nosso culto da palavra, também você não pode perder. Posso ouvir um amém mais uma vez? Não, o seu amém está muito curto, né? Você está desanimado? O que está acontecendo com você, hein? Será que as máscaras que estão assim, fechando, né? Mas eu espero que você tenha um ânimo melhor, com certeza o Espírito Santo vai te visitar. Amém, amados? Eu esqueci minha folha lá em cima, quem puder buscar para mim do anúncio, ficou lá na minha mesa. Enquanto eu falo com os irmãos, já vou te dizer o que vai acontecer aí daqui para frente. Tem alguns eventos que vão acontecer. Antes disso, ficou pronto a camisa dos 20 anos da Nova Vida. Alguém gostou? Não, né? Amém? Está tão curtinho, né? Hoje você vai cantar sempre que eu leio a história de Cristo. Eu dou. Aí, hashtag Nova Vida 20 anos, tá? Eu mostrei a do homem, agora eu vou mostrar a da mulher. Da mulher é mistério, hein? Olha que bata linda, gente. As mulheres aí, ó. Essa cabe? Vai ser 2. Coisa linda, né, gente? Se abata, tá? Aqui atrás está escrito Nova Vida, na frente, hashtag Nova Vida, 20 anos. Vai ser um sucesso, são 20 anos da Nova Vida. Nós estamos trabalhando, estamos melhorando o nosso templo, estamos fazendo algumas obras, tá? E a camisa, ela custa um valor simbólico. O pessoal fica logo com medo quando eu falo assim, né? Bem simbólico, um valor simbólico. Quanto custa uma bata dessa aí? Vocês sabem mais ou menos? 80, 90, até 100 reais, né? Tem uma bata dessa, vai custar 50 aqui. Aí, todo mundo calado. Vai custar 50 aqui. Então, queridos, hoje você pode fazer as suas encomendas. Lá embaixo você tem vários números, você dá uma olhadinha, faça a sua encomenda o mais rápido possível para essa camisa. Nós só vamos fazer 200 camisas ou 150, então corra, né? Faça o seu pedido o mais rápido possível, que a entrega das camisas vai acontecer agora no mês de junho. Vamos entregar até o dia 15, o dia 20, depois não vamos fazer mais camisas. Amém? Amém, queridos? Amém, graças a Deus. Toma aqui, Marcinha, por favor. Depois tu fale com a Marcinha lá embaixo. Deixa o seu pedido, veja o seu tamanho direitinho, para ficar legal. Deixa eu voltar aqui nos nossos anúncios. Falei, domingo agora hoje, domingo, né? Raquel vai estar pregando para a gente. Dia 21, sexta-feira, culto de mulheres, com a peça teatral, o tema Mãe Ideal. Dia 22, né? Sábado, culto teen, tem um cinema aqui. Eles vão distribuir pipoca e refrigerante para o povão, né? Não sei se eles vão cobrar. Isso eu não sei, né? Mas vamos ver. Domingo, mês da família, semana que vem, dia 29, quer dizer, semana que vem, né? Se essa semana que vai entrar outra, dia 29, vai estar aqui o pastor Miquel com a gente. Quem vai estar pregando nesse domingo próximo agora sou eu. 28 de agosto, sábado, passeio com batismo, não esqueça. Acampamento 2021, vagas abertas, procure a liderança da juventude, vai ser 13, 14, 15 e 16. Nosso acampamento é uma bênção na juventude. Você é adolescente, você é jovem, por favor, se inscreva, vai ser bênção para a sua vida. 3, 4, 5 de dezembro,
nosso encontro de casais em Búzios, você não pode perder. Esses são os nossos anúncios. Ore e participe de toda a programação da sua igreja. Agora eu quero um amém grandão. Agora valeu a pena, né? Agora valeu a pena esse amém. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Eu quero deixar um tempo grande aí para o Henrique. Vai cantar hoje, Henrique? Pregar você não vai, né? Hoje você está quieto aí na sua, você não vai pregar, hoje só vai tocar, não é isso? Graças a Deus, você pregou de manhã lá em São Mateus, né? Graças a Deus, amém. Queridos, estenda suas mãos aqui, quero orar por essa chave. Essa chave, Pai, obrigado, aqui tem uma chave de uma casa própria. Pai, eu quero te agradecer, porque essa família está sendo abençoada por Ti, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos essa chave que vai abrir essas portas da vitória da Tua filha. Eu abençoo e declaro a tua vitória sobre a vida deles de uma forma maravilhosa, e todos digam amém. Graças a Deus. Temos visitantes hoje, não é verdade? Luísa e Pedro. Quem é a Luísa e quem é o Pedro? Embaixo, em cima, onde você está? Aí atrás, amém. Pode ficar de pé um instantinho só. Temos também algumas outras pessoas. Gilmara, Gabriel, tá bom? E Janilta, como é que é? Alguém me... Cadê a família que está aí? Fica de pé, por favor, lá no canto, amém. Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus agora, isso. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Você que está próximo, dê um abraço, aperte a mão, uma cotovelada. Agora está esquisito o troço, né? Não pode mais abraçar, tem que fazer assim, faça alguma coisa, por favor. Quero orar pelos aniversariantes do mês, né? Não vou chamar aqui pelo nome, se você puder vir aqui, eu agradeço. Venha, por favor, os aniversariantes do mês, desse mês, que eu quero orar por vocês. Cadê os aniversariantes? Venha cá. Amém. Amém. Graças a Deus. Na casa desse aqui teve churrasco. Picanha, tudo, né? Aqui eu não sei o que teve, né? Aqui não teve nada também, não. E aqui a fralda, só fralda, né? Aqui eu não sei também. Aqui teve viagem, né? Foi bênção demais. Deus é bom. Estenda as mãos, gente. Tem mais? Tem mais. Rapaz, só tem gente de respeito aí, né? My God, vamos lá, estenda as mãos, por favor. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos, estão completando mais um ano de vida. Te peço a sua bênção, que a tua graça esteja sobre eles, Pai, que a tua bênção seja algo assim, com uma expressão muito grande na vida dos teus filhos. Aqui se começa um novo ciclo, um novo tempo, um ano novo para eles, e que esse ano seja um ano muito especial. Eu declaro isso e abençoo esse tempo que os irmãos, teus filhos estão vivendo. Oro em nome de Jesus e todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Tem cartinha, né? Mocelinha. Fique à vontade aí, né? Tem um bolo aí, mas só o desenho. Tá bom, graças a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Aniversário de casamento. Aí tem gente que está fazendo aniversário de casamento. Herbert e Daniele, tem que voltar, né? Estão aqui, né? Marcelo e Viviane, olha aí. Fátima e Fernando. Cadê? Vamos lá? Aniversário de casamento, matrimônio, coisa legal, né? É bom. Vamos nós? Amém. Vamos agradecer a Deus, né? Mais um ano de matrimônio. Isso. Perguntar aqui é um ano, né? E aqui? Vai falar? Tem 11 anos. 11 anos de casado? 31 de relacionamento. 11 anos de casado, 31 de relacionamento. 31 anos de casado, né? Vocês é o quê? 3 ou 4? 7. Rapaz, o tempo passou rápido, né? Muito rápido o tempo, né? Estenda as mãos, querida, aqui para frente. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos. O matrimônio é algo muito especial. E eles estão aqui mostrando a todo esse povo aqui que vale a pena viver no matrimônio, Pai. Eles aqui representam a família, cada uma família. Ó Pai, e que essa representatividade possa também, ó Pai,
ser um meio de nós que estamos aqui vermos isso e entrarmos num relacionamento assim, sério, concernente ao casamento, Pai, porque o casamento é uma dádiva tua, família é um projeto de Deus, e aqui eles estão juntos, ó Pai, comemorando mais um ano de matrimônio. Abençoa que esse tempo seja um tempo de bênção, um tempo de graça. Abençoa o relacionamento dos teus filhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Mais uma vez, vamos aplaudir, né? Maravilha, hein? 31 anos. Eu faço 32. Deus abençoe. Amém, queridos? Amados, nós vamos fazer o nosso ofertório nesse momento. Quero agradecer os irmãos que têm ofertado, abençoado esta casa de oração. Surgiu uma oportunidade para essa igreja, né? Eu tenho, assim, alguns dias que estou sem dormir, trabalhando bastante aqui na igreja também, né? Um pouco cansado. Falei para o pastor Romildo que amanhã, se eu não parar, como diz alguns aí, vai bater biela, né? Se não parar, tem que parar, amanhã tem de parar. Foi 2 semanas numa pegada muito forte aqui na igreja, limpeza, pintura e tal. Mas surgiu uma oportunidade para a nossa igreja, oportunidade muito boa. Aqui nessa rua existe um espaço, algumas casas que estão nesse terreno, um terreno que dá para colocar mais ou menos uns 20, não sei se apertar um pouquinho, dá uns 25 carros, eu acho que dá, né? Mas o proprietário quer R$300 mil. Eu já fiz algumas loucuras, né? Você sabe que eu sou meio doido, já fiz algumas loucuras, né? Uma delas foi, né? A igreja, ela tinha 70 mil guardado, gastou um período aí uns 9, se eu não me engano, ou até 10 mil, tem uns 60 ainda. Eu vendi o meu carro aí, quanto foi, pastor? 36 mil, né? Você não está aqui na frente por quê? Está muito congestionado? Tem que estar aqui na frente comigo, para me te ver. E o pastor Romildo conseguiu vender o meu carro, nós vamos aí ter mais um dinheirinho que tem lá em São Mateus, vamos ter uns 107 mil, mais ou menos, a 110 mil, só está faltando 90 mil. Para quê 90 mil? Para me chegar com 200 mil, fazer uma proposta, pedir para baixar um pouco, e para arrumar esses 90 mil, o proprietário me deu 2 meses. Ficou calado, gente? Já consegui? Amém. Então, eu sei que nós estamos vivendo um período muito difícil, não sei o que vamos fazer, tenho orado ao Senhor, pedido a Deus que nos dê esse lugar. Por que eu tenho pedido a Deus que nos dê esse lugar? Tem muitas pessoas que querem até vir à igreja, mas tem algumas pessoas que têm um amor ao seu carro, né? Eu largo em qualquer lugar, não quero nem saber. Eu sou desse jeito, né? Mas algumas pessoas gostam de uma igreja que tem um estacionamento e tal. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu não vou para a Nova Vida porque tem que deixar o carro na rua. Isso aí seria uma oportunidade, um espaço para a gente colocar os nossos carros em segurança, né? Sair da rua. E esse espaço também é servir para a gente fazer as nossas festas, e daí para frente, tantas coisas nós vamos fazer, né? Neste lugar. Estamos orando, pedindo a Deus graça. Não sei o que eu faço, tenho orado ao Senhor, tenho pedido a Deus nas madrugadas que Ele nos dê uma palavra, sabe? Para comprar esse terreno, esse espaço. Gostaria que você colocasse em oração. Esse período de pandemia, desde o ano passado, como eu tenho dito a vocês, nós temos administrado a igreja não com muito, nossa arrecadação ela teve uma caída praticamente dos 100%, nós estamos administrando a igreja com 60%, 50%, mês passado foi muito difícil, esse mês também nós estamos administrando desse jeito, mas é nesse momento realmente que pode acontecer uma aceleração sobrenatural. Eu preguei hoje pela manhã mais uma vez e terminei com essa frase, né? Aceleração sobrenatural. Foi a questão do vinho no primeiro milagre de Jesus Cristo. Jesus pegou um vinho de 30 anos
e colocou naquela festa. Você olha assim, você fala, pô, porque era melhor o vinho que Jesus, a água que Jesus transformou em vinho, era melhor do que o vinho que foi servido de primeira mão. Então, o noivo sempre oferece o melhor vinho e depois, no final, o pior. O pessoal já está meio embriagado, doidão, aí o cara bota qualquer um que vai dar tudo certo, né? Mas com Jesus foi diferente. Jesus pegou um vinho numa qualidade excelente, mudou aquelas talhas, né? E de água transformou em vinho, e ali tinha o melhor, né? E para um belíssimo vinho, um tratamento de um vinho dura 30 anos. Então, Jesus pegou isso, fez uma aceleração, né? Sobrenatural, e o melhor chegou naquela festa. Eu posso entender e eu entendo que pode acontecer essa aceleração sobrenatural na minha vida, na sua vida, e nós vamos adquirir esse espaço para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, se assim Ele quiser. Amém, amados? Amém mesmo? Eu peço a sua oração e o seu envolvimento também. Amém? Vamos fazer o nosso ofertório. Você já se parou, então você fique de pé para a gente orar, agradecer a Deus pela nossa vida financeira. Por gentileza, fique de pé para a gente orar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Sabe por que eu vendi meu carro e doei para a igreja, queridos? Deixa eu te dizer. Eu tenho a mania de sempre, eu já tinha terminado de pagar o meu carro, e eu tenho mania de fazer consórcio de carro, sabe? Aí o rapaz me perturbou tanto para fazer um consórcio de carro, eu fiz o consórcio para guardar dinheiro. Você não guarda dinheiro assim, muitas vezes? Para poupar, fiz o consórcio. Paguei o primeiro mês, no segundo mês eu fui sorteado. Não é uma coisa sobrenatural, Henrique? Segundo mês ser sorteado. Aí hoje eu pego meu carro quitado, dou de oferta para a casa de Deus, eu tenho uma carta de crédito, vou lá e vou comprar outro carro.
e vou ficar pagando em pedaços pequenos. Deus não é bom? Se eu fosse pegar hoje 36 mil reais emprestado, como é que seria isso? Tem ideia, Paulinho, mais ou menos? Em 48 prestações? Você que faz muito financiamento. Quanto? De prestação? 48, né? Olha aí, seria longo. E hoje eu posso fazer isso. Amém? Como Deus faz, né? Deus faz milagre. Acontece isso na nossa vida. E graças a Deus. Vou ficar sem carro em uns 15 dias, mas com uma felicidade muito grande. Entendendo que se eu cooperei, estou cooperando para essa obra, mais uma vez, para a honra e a glória do Senhor. Deus sempre faz isso comigo. Amém? Queria convidar, quem eu convido agora? Débora e Raquel, você hoje só toca. Nem falam do seu nome hoje, né? Vamos lá, Débora e a Raquel. Você pode ficar de pé, queridos, e dar um aplauso bem forte a Jesus? Sempre que eu leio, mas tem que ser bem fininho, né? E lento. Sempre que eu leio. Assim, quem canta mais fino? Tô nada, vocês são demais. Vocês arrebentam a boca do balão, não é isso? Eu apenas sou servo de vocês. Amém? Gente, aqui está a Débora e a Raquel. Vocês estão em boas mãos, sabia? Eu acho que vocês vão gostar do que elas vão fazer aqui nesta noite. Fiquem à vontade, tá bom? Amém, querido. Tome seu assento por alguns minutos. Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez nesta casa, matando a saudade dos... Quando for assim, você dá um glória, irmão. Matando a saudade dos irmãos, do pastor Ney, da pastora. Nós amamos todos vocês. Estivemos pela manhã em São Mateus, conhecendo lá, com o pastor Romildo, e foi uma bênção. Eu creio que Deus tem algo reservado para nós aqui, e não é algo igual o que foi derramado de manhã, é algo novo. Que Ele é Deus de coisas novas, amém, querido? Você está feliz por estar na casa do Senhor nesta noite? Você pode aplaudi-lo nesta noite? Aplaudir a presença dEle, o nome dEle. Você pode dizer uma palavra de elogio a Ele. Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja para a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, que coisa linda quando nós chegamos ali na porta. Aí nós vimos, né, que o irmão estava dando a máscara, né? Para cada um que entrava. Eu nunca tinha visto isso, pastor. Porque eu comentei com minha irmã, comentei também com Ana, que é um cuidado muito especial que o pastor de vocês tem com cada um de vocês. Porque nós andamos muito, né? Vamos em muitas igrejas e ainda não havíamos visto esse. Tem lá, mas para quem não leva máscara, para quem chega talvez sem máscara, esquece em casa, né? Mas assim a gente tirar, que a gente venha e pega lá descartável e coloca. Gente, isso são detalhes. Eu acho que é assim, tenho certeza que é assim que Jesus cuida de nós, né? Nos mínimos detalhes. E o pastor de vocês cuida de vocês nos mínimos detalhes. E isso é Deus na vida dele. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor, pela vida desta igreja, que é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Nós viemos aqui nesta noite dispostas a adorar o Senhor Jesus juntamente com vocês. Como a minha irmã falou, eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo e sobrenatural para derramar sobre nós aqui. Acho que a maioria, que 80% da igreja deve conhecer o projeto Sede de Almas, que é o projeto de missões que nós temos, né? Que eu não vou falar muito porque nós não temos tempo, mas eu gostaria de pedir a toda a igreja, depois, se puder, entrar lá no Instagram, @projeto Sede de Almas. Lá você vai ver tudo que nós fazemos para missões. Nós temos a obra na Bolívia, que mesmo em meio à pandemia, nós não deixamos de ajudar. E o Vale do Jequitinhonha também, que nós estamos agora com a viagem marcada para o dia 18 de novembro, nós estaremos indo para lá e estamos precisando muito de ajuda. Ajuda de quê, missionárias? De tudo, irmão. A gente leva tudo para as crianças, a gente leva cesta básica para as famílias, brinquedo para as crianças, kits escolares. Eu sei que a situação está difícil, irmãos. Eu sei que está muito complicado para todo mundo, mas lá também está difícil. Eu posso dizer que dentro do que a gente vive, lá está muito pior.
Muito pior. Novo Cruzeiro é um lugar onde não tem nenhum hospital. O único está falido desde a época que nós fomos em 2019, né? E a última vez que nós fomos foi em 2019, porque 2020 já tinha pandemia, tivemos que cancelar a viagem. Então, quem fica doente lá não tem recurso, as crianças não têm recurso, não têm o que fazer, e a situação lá triplicou. O que era ruim ficou pior 1000 vezes. Então, nós precisamos levar para aquele povo um pouco de esperança. Amém? E para isso nós precisamos dos irmãos, porque sem ajuda nós não conseguimos ir. Então, quem quiser saber mais, viu, pastor? É só nos procurar no final do culto, né? Que a gente conversa com calma, explica como acontece a viagem, como acontece tudo direitinho, como o irmão pode ajudar, abençoar. Bia vai com a gente. Né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu vou doar um brinquedo para uma criança. Ah, mas é pouco. Não é não, irmão. Um brinquedo, são 300 crianças, então vai ser só 299. Depois, né? Então, isso vai ajudando muito. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E nós estaremos disponíveis para conversar sobre missões com quem quiser falar conosco no final deste culto. Glória a Deus. A gente tem que cantar o rosto de Cristo, tá? Glória a Deus. Nós amamos, nós pastor. amamos, Não é só o pastor. senhor, não. Nós amamos, vamos louvar. Quem tem essa esperança que vai ver Jesus face a face aqui? Essa é a nossa esperança, irmão. Se essa deixou de ser a sua esperança, se você está amando mais alguma coisa aqui na terra do que a verdade de um dia ver Ele, tem uma coisa errada contigo. Sua maior esperança tem que ser ver Jesus face a face. A notícia de que o arrebatamento da igreja está próximo assusta muita gente. Tem muita gente dizendo, não, Senhor, agora não. Não completei o que eu precisava completar, ainda não fiz. Estou estudando ainda, não casei ainda. Isso pra lá. Se Ele nos arrebatar agora, oh Jesus, será o melhor e o maior evento de nossas vidas, porque essa é a nossa esperança. Amém, queridos? Vamos cantar? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria em tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em teus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, não, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Você pode levantar a mão e dizer: não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio
Jesus. Como Ele verei anjos e querubins. Eu quero que você coloque de pé comigo nesse momento. Ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com gentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo da Nova Vida de Vila Rosali desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o... Cadê você? Levante suas mãos aos céus. Se você tem essa esperança, vai. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Diga onde está aquele povo barulhento? Canta, vai! Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Eu vou. A tua casa vai subir, você vai subir. Eu declaro em nome de Jesus, nós iremos subir no arrebatamento do Senhor. Só quem acredita nisso, aplaude aí bem forte. Aleluia, Jesus. Nós iremos subir. Aleluia. Oh, Deus. Fala pro seu irmão que está do teu lado aí, eu vim adorar Jesus. Fala pra ele. Mesmo com máscara, fala pra ele: eu vim adorar Jesus. Ei, fala pra ele: eu vim vencer as guerras aqui hoje. Toda guerra será vencida aqui hoje. Toda guerra será vencida aqui hoje. Em nome de Jesus, eu não sei qual guerra você está enfrentando, mas aqui é o campo de batalha espiritual. E nós iremos vencer. Sairemos daqui como um exército vencedor. Porque Jesus está na frente da batalha. Quem acredita nisso? Ele está aqui. Toda barreira espiritual seja jogada por terra agora em nome de Jesus. Todo demônio opositor à nossa adoração seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Vamos vencer a guerra. Nós venceremos essas guerras. Nós venceremos as nossas guerras pelo poder da adoração.
Nós venceremos as nossas guerras. Você crê nisso? Repita isso. Eu vencerei. Pelo poder da adoração eu vencerei. Eu não sei qual é a sua guerra, mas pelo poder eu vencerei. Pelo poder da adoração eu vencerei. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer. Ela já desceu. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar. Quem ele é? Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Canta, vai! Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Grita o nome dele! Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. E outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar. O quê? Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Canta isso, vai! E outro igual não há, e outro igual. Não há outro como nosso Deus. Outro igual não há, não há. E outro igual não há. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Estende as suas mãos aos céus para receber essa palavra profética que nós vamos liberar sobre a sua vida neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Vai recebendo aí, irmã. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Recebe aí, irmã. Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz, porque você não pode. Deus faz, porque você não entende. Deus faz, porque Ele... Grita isso, vai! Deus ama você. Recebe! Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus
Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Deus ama você. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Você pode aplaudir esse Deus por esse amor. Tome seu assento, querido. Dá vontade de continuar cantando, mas a gente não tem tempo. Jesus está aqui, amém? Vou passar rapidamente antes de trazer a palavra para o meu esposo, trazer um anúncio. À vontade, querido. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está feliz? Diga amém. A gente tem um anúncio para fazer aqui, meio que de surpresa, né? E eu gostaria, antes de passar um vídeo aqui, um breve vídeo, acho que tem menos de 1 minuto o vídeo, se eu não me engano. Quem gosta de Bíblia aqui, levanta a mão. 16 pessoas levantaram a mão. Vou te dar mais uma chance. Quem gosta de Bíblia aqui, levanta a mão. Quem gosta de estudar a Bíblia, levanta a mão. Você conhece o seu vizinho que está do teu lado aí? Então, você sabe, olha para ele, para ver se ele está falando a verdade mesmo. O que acontece, irmãos? Hoje nós estamos lançando o nosso curso, daqui a pouco você vai ver num vídeo, muito rápido, mas eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Isso que está acontecendo em Israel hoje, é o anticristo que está atacando? O anticristo já está em ação na terra? Quem serão as duas testemunhas? Quem será o falso profeta? Essas e outras dúvidas eu vou explicar para vocês depois desse breve vídeo. Pode soltar aí, Gabriel? Preste atenção. Vai aparecer um moço bonito ali, ó. Misericórdia. Quem falou misericórdia aí? Foi você? Merecia um aplauso, né, irmãos? Aplaude o Senhor aí. Então, nós estamos lançando esse curso juntamente com a produção aqui do Gabriel, do pastor Romildo, e você vai ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas, versículo por versículo, desse livro do Apocalipse. Então, se você tem dúvida, o Gabriel vai estar lá embaixo, né, dando suporte, vai ter uma equipe lá para te auxiliar a adquirir esse curso. Henrique, eu não sei nada de Bíblia, eu sei zero de Bíblia. Nesse curso você vai aprender ferramentas de interpretação hermenêutica, né? Para você aprender a interpretar qualquer texto bíblico e, inclusive, no Apocalipse, que existem várias linguagens, simbólica, alegórica, hipérbole, diversas coisas. Você vai aprender esse conteúdo. Então, no final do culto, passe ali e tire qualquer dúvida com o Gabriel, aquele moço bonito, forte ali, vai estar te ajudando. Amém? Amém. 5 pessoas disseram amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu vou passar para a pregadora, moça mais bonita. Deus abençoe o seu esposo, tá, irmã? Amém. Amém, queridos. Lá embaixo tem o banner com esse QR Code que estava ali. Tire uma selfie ali do lado do banner para
você postar nas suas redes sociais com a hashtag ali, né, Códigos da Bíblia. E tem o QR Code também, é só você apontar ali a câmera do teu celular, que já vai direto para o site onde você vai comprar o curso, tá bom? Tá lá embaixo. E é bonito, por isso que eu estou falando para tirar foto. Deus abençoe a sua esposa também, tá, querido? Queridos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, nós estamos aqui no mês da família. Então, nós vamos falar de família. Capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, versículo 40. Uma passagem bem conhecida. Amém, queridos? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, diga isso, não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Fecha os teus olhos do jeito que você está. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco conforme tu queres, Senhor. Nós queremos te ouvir. Que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Eu repreendo todo demônio que se opõe à tua palavra. Todo espírito opositor à tua palavra seja derrotado agora, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é uma passagem bastante conhecida, mas eu creio que Deus tem algo novo para nós nesta noite. Nós vamos voltar um pouco o texto para entender o que está acontecendo aqui. O reino de Israel, por volta de 750 a.C., ele vai ser dividido. Agora não será mais um povo. Ele será rasgado ao meio e será dividido em duas tribos, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul vai ficar com duas tribos ao comando de Roboão, neto do rei Davi. E o Reino do Norte vai ficar com Jeroboão. Nós sabemos que Deus havia feito uma promessa a Davi, e por causa da promessa que Deus fez a Davi, que jamais tiraria o trono das suas mãos, Deus vai permitir que duas tribos fiquem ao comando de Roboão. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o que aconteça, Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Um dia, Davi olha para o seu palácio e diz: eu preciso construir uma casa para Deus. Por causa do desejo do coração de Davi, de construir algo para Deus, uma casa para a arca de Deus habitar, Deus vai fazer uma aliança eterna com Davi. Então, por causa desta aliança eterna com Davi, Deus vai permitir que duas tribos fiquem ao comando de Roboão, filho de Salomão, neto do rei Davi. Mesmo com os pecados de Salomão, Deus cumpre a palavra, porque não é por causa do pecado do filho ou por causa do pecado do pai que Deus vai deixar de cumprir aquilo que te prometeu. Se Ele falou, Ele vai cumprir, a palavra permanece.
O tempo vai passar, a gente sabe que por volta de 722 a.C., o reino do sul vai ser tomado pelos assírios, e logo após a Babilônia vai tomar o reino do norte, e o povo vai ser cativo por 70 anos para que a promessa se cumprisse. Serão 70 anos de exílio. O povo de Deus vai ficar exilado por causa do pecado. Quando eles estão voltando do exílio, o salmista vai salmodiar dizendo no Salmo 126 que os lábios deles se enchiam de riso. Eles estavam voltando a Sião. Eles estavam voltando para casa. Porém, mesmo sendo um salmo lindo de se ler, tinha um problema grande na mão deles. Por quê, Raquel? Porque eles não tinham terra, eles não tinham templo, eles não tinham casa. Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava deserta, não tinha área habitacional em Jerusalém. Eles estão vindo cantando, a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de gozo. Eles estão salmodiando, eles estão alegres, mas tem um problemão na mão deles para resolver. Só que um desses problemas havia sido resolvido durante o cativeiro. O local para adoração. Que local é esse, Raquel? A sinagoga. A sinagoga vai nascer num tempo de cativeiro. A sinagoga, a igreja vai nascer no tempo de luta, no tempo de dor do povo de Israel no exílio. É no exílio babilônico que o povo tem a ideia de criar um local para adoração. Entenda, Israel não tinha local para sacrifício, porque o sacrifício a Deus só podia ser feito no templo, e o templo tinha sido destruído pela Babilônia. Mas quando eles voltam para Jerusalém, eles já têm essa ideia de sinagoga. Então eles vão continuar adorando a Deus em sinagogas. O que significa isso? Local para adoração. Algum lugar que eles se reuniam para adorar a Deus, para ensinar a Torá a seus filhos, para ensinar a lei e os profetas. O tempo vai passar. A gente sabe que Jesus frequentava tanto o templo quanto as sinagogas. E sabemos também que 70 anos depois de Cristo, os romanos vão destruir o templo novamente. E é aí, nessa destruição, que as sinagogas vão tomar mais força, que as sinagogas vão tomar mais proporção. Alguns estudiosos acreditam que haviam cerca de 400 a 500 sinagogas no tempo de Jesus. Jesus frequentava e pregava nas sinagogas. Toda sinagoga precisava de no mínimo 10 homens para ser aberta. Um deles precisava ser um fariseu conhecedor das 613 leis de Israel. Esse que seria o chefe da sinagoga, que seria o pastor desta sinagoga, será agora o responsável em ensinar as crianças as leis, os profetas, a Torá. Ele agora é responsável por educar aquelas crianças. As crianças em Israel, com 12 anos, já sabem de cor todas as 613 leis. Então, a importância desse chefe é muito grande. Na sinagoga em Israel, não é como na igreja no Ocidente. Na sinagoga se resolve problemas jurídicos, judiciais. Quando o tribunal da cidade está cheio, está lotado por algum motivo, era na sinagoga que se resolvia penas de açoite, assuntos de compra e venda de terras, assuntos acerca de divórcio. O chefe da sinagoga tinha esse poder, essa autoridade. De qual chefe nós estamos falando, gente? Jairo. Jairo é o chefe dessa sinagoga que se encontra em Cafarnaum. Este homem que tem autoridade, esse homem que tem esse poder de julgar, de determinar penas de açoite sobre alguém. É sobre este homem que nós vamos falar. Porque ele tem poder
Ele tem nome, ele tem autoridade. Mas agora ele não tem a solução para um problema que está acontecendo na família dele. O texto disse que Jesus estava voltando. E quando Jesus volta, havia uma multidão esperando Jesus. Raquel, voltou da onde? A gente conhece o texto e a gente sabe que Jesus havia atravessado o mar com os seus 12 discípulos num barquinho. E quando Jesus atravessa o mar, a intenção de Jesus era vencer uma guerra espiritual em Decápolis, na cidade de Gadara. E Jesus está atravessando o mar com os seus 12 discípulos. Vem uma tempestade e vem um vento tão grande que tenta matar Jesus e seus discípulos naquele barco, tenta virar o barco onde Jesus estava. Os discípulos vão desesperadamente acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. Olha que lição Jesus está nos dando. No meio de um grande vento e de uma grande tempestade, Jesus estava descansando. Porque nós precisamos entender que se Jesus está no meio da tempestade com a gente pode descansar. Os discípulos estão apavorados. Por algum momento eles esqueceram a autoridade que Jesus já havia derramado sobre eles. Poder sobre demônios. Poder para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes. Por um momento os discípulos esquecem da fé que poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. E que nada seria impossível para eles se eles tivessem essa fé. E eles acordam Jesus dizendo: não te importas, mestre, que pereçamos todos no meio desta tempestade. Jesus olha para eles e diz: por que sois tão tímidos? Timidez é ausência de atitude. Entenda isso. Timidez é ausência de atitude. Jesus poderia usar qualquer palavra, mas Jesus vai fazer uma pergunta: por que sois tão tímidos? Aí Jesus vai dar uma ordem. Vento, cala-te. Mar, acalma-te. Quando Jesus chama os seus discípulos de tímidos, Jesus está dizendo: por que vocês não usaram a autoridade que eu já dei para vocês sobre esse vento e sobre esse mar? Quando Jesus está chamando os discípulos de tímidos e está dizendo para eles: por que tem homens de tão pouca fé? Jesus está dizendo: por que vocês não abriram a boca de vocês, usaram a autoridade que eu dei e paralisou esse vento e esse mar que está tentando matar vocês? Eu determino na sua vida, em nome de Jesus, a partir de hoje, que toda timidez caia por terra. Jesus já te deu autoridade sobre os ventos e as tempestades que têm tentado destruir a tua vida. Aleluia! Só que vento tem ouvido, gente? Oi? Mar tem ouvido? Por que Jesus fala com o vento e com o mar? Por que Jesus dá uma ordem? Mar, acalma-te. Vento, cala-te. Porque Jesus está usando a visão espiritual. Enquanto os discípulos estão olhando o mundo carnal, Jesus está usando os olhos espirituais e vê e reconhece que não era uma tempestade comum, não era um vento comum. Tanto que o termo que Jesus vai usar para falar com o mar e para falar com o vento é fimotete, que quer dizer que era um termo usado pelos rabinos para expulsar e exorcizar demônios. Pegou? Jesus vai usar o mesmo termo que os rabinos usavam para expulsar demônios, para falar com o vento e com o mar. Ou seja, Jesus está vendo na tempestade e no vento demônios que querem paralisar a missão.
Raquel, o que Jesus está me ensinando com isso? Jesus está te ensinando que você precisa saber, reconhecer quando a luta é carnal e espiritual. Sabe por que essa prova ainda não acabou? Porque você está lidando com o espiritual como se fosse carnal. Sabe por que esse vento ainda não parou? Porque você está querendo vencer ele no grito. Jesus está dizendo, dobre o teu joelho, vence no joelho, vence na oração, vence no jejum. Sabe por que a tempestade ainda não parou? Porque Jesus está te dizendo, você está tentando vencer o que é espiritual como se fosse carnal. Não adianta, irmão. Enquanto for espiritual, só oração, só jejum, só consagração, só busca, só entrega. Resolve. Aleluia. Passe a enxergar o mundo espiritual. Tenha discernimento, busque em Deus discernimento para entender quando é Satanás tentando paralisar uma missão na sua vida. Claro que nós não podemos espiritualizar tudo. O que eu estou declarando sobre a nossa vida aqui hoje é discernimento do céu para entender quando é espiritual. Jesus vai, atravessa, chega. Havia um homem gadareno, miseravelmente endemoniado, vivia pelos sepulcros daquela cidade, nenhuma corrente podia o prender. O texto é claro que diz que esse homem vivia nu. Nenhuma corrente, grilhões podia prender, porque havia uma legião, cerca de 6.000 demônios sobre ele. Imagina, gente, se um demônio já é brabo na vida de alguém, uma legião, cerca de 6.000 demônios. Nenhuma corrente o prendia, nenhum grilhão o parava. Mas Lucas vai dizer que ele vivia nu pela cidade. E era por causa desse homem que Jesus foi para Gadara. Foi por causa desse miserável endemoniado que Jesus foi para Gadara. Foi para resolver o problema da família desse homem que Jesus foi para Gadara. Foi para resolver um problema de um homem que ninguém já dava mais nada por ele, que Jesus atravessou o barquinho com 12 homens para ir para Gadara. Olha, e você ia achando que Jesus não vai na tua casa. Jesus expulsa o demônio, a legião, para a manada de porcos, que cai, riacho abaixo, morre todos os porcos. Como o comércio de Gadara era a venda, a compra e venda de porcos, o povo fica revoltado com Jesus. Expulsa Jesus de Gadara. Não está nem aí para o milagre que Jesus fez, porque para algumas pessoas a vida financeira importa mais do que a espiritual. Por que você está dizendo isso, missionária? Porque o próprio texto vai dizer que agora o homem está vestido, oh glória, assentado aos pés de Jesus, rogando-lhe, mestre, deixa eu ir contigo. A Bíblia é tão linda e emocionante que ela faz questão de detalhar. O homem que estava nu, estava miseravelmente endemoniado por uma legião de cerca de 6.000 demônios, agora está vestido, totalidade de bênção, assentado aos pés dele, dizendo, eu quero ir com você. Se Gadara te rejeita, eu quero ir com você, porque eu entendo e reconheço o milagre que o Senhor fez na minha vida. Aleluia! Aleluia! Eu faço parte de alguém que quer ir. Eu faço parte do povo que quer estar junto, que quer estar perto. Mas, infelizmente, a grande maioria está dizendo, tira esse homem daqui. Matou 2.000 porcos, olha aí, prejuízo financeiro que a gente levou.
É muita gente olhando para o carnal e não está nem aí para o que Deus está fazendo no mundo espiritual. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer batizar com o Espírito Santo, Deus quer renovar, Deus quer trazer um novo tempo, Deus quer fazer algo novo, mas a pessoa está tão preocupada com o que vai a roupa que vai vestir amanhã para ir para o trabalho, se vai ter o trabalho amanhã, se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir, que não consegue entender o milagre que Jesus já está fazendo aqui nesta noite. Ele não vai fazer, irmão, ele já está curando, ele já está fazendo. Jesus cumpriu a missão, entra no barco com seus 12 e volta. E aí entra o texto que nós lemos. E voltando Jesus, havia uma multidão esperando. E voltando Jesus, havia uma multidão esperando. Sabe por quê? Porque para cada lugar que te expulsaram, Jesus está dizendo, vai ter uma multidão te esperando do outro lado. Gadara rejeita, mas em Cafarnaum tem uma multidão olhando, dizendo, será que é o barquinho dele que está vindo ali? Será que é o barquinho dele? Ih, rapaz, não é dele não. E agora é, hein? Será que agora é? Tem uma multidão de plantão esperando Jesus do outro lado. Sabe o que ele está dizendo? Não se apegue a pessoas que não te valorizam. Não se apegue em ficar perto de gente que não valoriza o teu chamado, o teu ministério. Não se apegue em ficar perto de pessoas que não valorizam você, o teu trabalho. Ei, entra no barco, atravessa, vai para o outro lado, porque tem uma multidão de oportunidade te esperando lá. Entra no barco hoje. Entra no barco hoje, atravessa, porque tem uma multidão te esperando. Eu declaro em nome de Jesus, para cada não que você recebeu até hoje, tem 20, 30, 40, 50 sim te aguardando. Aleluia, aleluia. Para cada projeto que deu errado, Deus está dizendo, estou dando 7 vezes mais projetos novos que darão certo. Oh, glória, para cada tempestade que você passou daquele lado, Deus está dizendo, entra no barco, atravessa para o outro lado, porque tem muitas bênçãos te aguardando do outro lado. Somente tome atitude, pelo amor de Deus. Entra nesse barco e vai. Vai, irmão. Vai. Vai. Porque rejeitaram Jesus? Mas havia uma multidão de cegos, surdo, manco, tá todo mundo lá esperando Jesus. Um monte de problema para Jesus resolver. Só que alguém vai chamar a atenção no meio da multidão. Porque não basta estar no meio da multidão. Tem que se destacar. Todas as famílias que estavam na beira do mar, esperando Jesus, precisavam de um milagre em casa. Precisavam ou não? Estava ali para buscar milagre por alguém ou por si mesmo. Mas para receber milagre, você precisa romper. Não só a multidão, mas também os seus próprios limites. Os seus próprios conceitos. As suas próprias barreiras internas que te impedem de alcançar algo além na sua vida com Deus. Não basta participar da multidão. Não basta fazer parte de uma multidão. Você precisa se destacar no meio dela. Rompendo barreiras internas, emocionais. E é isso que Jairo vai fazer agora. Por quê? Porque ele era o principal da sinagoga. No meio da multidão haviam pessoas que gostavam de Jairo e pessoas que odiavam Jairo. Odiava, gente. Ele dava pena de açoite. Ele tinha essa autoridade. Ele vai ouvir falar que Jesus estava vindo, voltando para Cafarnaum. E vai romper a multidão. A multidão está olhando e está dizendo, não é o pastor Jairo que está ali? Não é o Jairo que está ali, gente? O que esse homem está fazendo aqui? Por que o espanto da multidão? Porque entre Jairo e Jesus havia um impasse. Vou te explicar rapidamente, eu sei que eu tenho pouco tempo.
Havia um impasse entre os dois. Jairo era um homem da lei. O dever dele é ensinar a lei. Jesus está vindo apresentando a graça. O que vai acontecer na beira do mar agora é o encontro da lei e da graça. Jairo está na sinagoga ensinando. Não pode trabalhar no sábado, não pode. Tem a quantidade de passos certinho que o judeu pode dar no sábado, a quantidade de metro, não pode. Se uma ovelha cair, não pode fazer nada por ela. Aí João vai dizer no capítulo 5 que Jesus está passando. Havia um homem 38 anos aleijado na beira de um tanque, chamado Betesda. O texto de João vai dizer que esse homem estava 38 anos lá, aleijado. Toda vez que a água se movimentava, pulava um e era curado. E nunca chegava a vez do homem, o homem nunca conseguia. E era sábado. E João vai dizer, e era sábado. Aí Jesus estava passando. Jesus vai ver uma família com um problema, alguém com um problema e vai deixar assim? Não vai, gente! Responde aí, pelo amor de Deus, não vai! Jesus vai olhar para aquele homem e o texto vai dizer, sabendo que estava ali há 38 anos. Jesus sabia. Jesus olha para ele e diz, queres explicação? O homem vai falar, não tem ninguém para me pegar. Jesus fala, pega a tua cama, rapaz. Levanta e anda. Aleluia! O problema não é esse, porque fazer milagre, Jesus está acostumado. O problema é que era sábado. E Jairo ensina que isso é errado. É a lei não permite. Não pode. Mas Jesus está curando. O rapaz pega a cama, coloca nas costas e vai. Para onde, Raquel? Não podia. 2.000 passos é o que o judeu pode dar aos sábados. Nada além disso. Você acha que um homem que está 38 anos aleijado vai ficar contando a quantidade de passos que ele vai dar? O texto diz que ele pega a cama, põe nas costas, sai correndo para o templo adorar a Deus pelo milagre. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui hoje, liberando alguém para ir. Jesus está dizendo, pega isso que está te impedindo de crescer, pega isso que está te impedindo de prosperar, põe nas costas, anda e vai. Vai. Então havia um impasse, porque Jesus, ele não é contra a lei. Jesus é a favor de vidas. Ele veio para que a lei fosse cumprida por nós. Só que Jairo, para a multidão, está passando uma vergonha. A multidão está olhando e está dizendo, Jairo esperando Jesus. Vai dar treta. Vai dar briga aqui, vai perguntar por que ele curou aleijado, por que ele curou o homem da mão mirrada, era sábado, vai falar que ele é filho de Belial, e vai dar um problema aqui. Quando Jesus chega, o texto diz que Jairo não só fala com Jesus, Jairo se prostra. Porque tem um jeito certo para falar com ele quando a gente quer milagre. Não. Não adianta só participar da multidão, não adianta só romper a multidão e não adianta só falar com Jesus. Se você realmente quer um milagre para a tua casa, você precisa se prostrar. Prostrar. Aonde? Aos pés de Jesus. Sabe por que seu problema na sua casa ainda não foi resolvido? Está colocando ele no lugar errado. Ao invés de você se prostrar aos pés de Jesus, você está se prostrando nos pés de um contato que você tem, está pedindo favor a quem não deveria, está se humilhando para quem não deveria, está pedindo favor a quem não deveria,
está ligando para quem não deveria, está postando em Facebook, está mandando pelo WhatsApp, está contando para todo mundo. Jesus está nos ensinando no texto. É só romper a multidão e se prostrar aos meus pés. Não precisa se humilhar para ninguém. Não precisa pedir favor a ninguém. Não precisa. A partir de hoje, a regra é clara na sua vida. Se prostre diante aos pés dele e ele vai na tua casa. Oh, glória! Oh, glória! Sabe o que acontece? Alguém está olhando e Jairo diz, mestre. Gente, é muito detalhe, não dá tempo. Mestre. O mestre ali não era ele, gente. Ele está abrindo mão daquilo que ele era. Oh, Jocanderebaçu e decantarabás. Ele está abrindo mão daquilo que ele estudou para ser. Ele está abrindo mão daquilo que aquela multidão toda reconhecia que ele era, para dizer, o mestre aqui é você. Quem pode é o Senhor. O mestre aqui é o Senhor. Eu não tenho, tu tens, eu não posso, tu podes, a glória é tua, não minha. Eu preciso que o Senhor vá à minha casa. Jesus. Você não é, eu não sou. Tem nada a ver com a gente, irmão. Tem nada a ver com o serviço que você faz, para de bobeira. Não. Tem nada a ver com as obras da sua mão, tem nada a ver com você. É Ele. É Ele. Oh, aleluia. Jesus fala, eu vou na sua casa. Oh, a multidão ficou olhando assim, igual vocês estão me olhando. Porque tinha alguém dizendo, eu duvido, agora Jesus vai dar-lhe uma nele. E agora Jesus vai, agora vai. Alguém está olhando e está dizendo, ele não merece que Jesus vá na casa dele. Não, cheguei aqui primeiro, meu problema está mais grave, eu preciso que ele vá na minha casa. Outros estão olhando e estão dizendo, eu duvido que Jesus vai. Quer ver? Aí Jesus diz, para surpreender a todos, eu vou na sua casa. No meio do caminho, Jesus vai ser interrompido, a multidão apertava aquela coisa toda, a mulher do fluxo de sangue. E a notícia vai chegar. Porque Jesus estava conversando com a mulher. Jesus estava questionando quem havia lhe tocado. Na visão de Jairo, Jesus estava demorando. Porque Jesus está dizendo, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Mas a multidão... Lembra, gente, que as ruas de Jerusalém, de Cafarnaum, são ruas estreitas. E uma multidão seguia Jesus. Então, o texto é claro em dizer que a multidão apertava-o, oprimia-o. E Jesus está querendo saber quem tocou. E Pedro vai dizer, mestre, a multidão te oprime, te aperta. Ele está dizendo, Pedro, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando de apertar, não estou falando de oprimir, eu estou falando de toque. Teve alguém aqui no meio que me tocou. Não, o glória foi diferente, o aleluia foi diferente, a lágrima que desceu foi uma lágrima diferente. Eu senti, Pedro, que algo diferente, foi diferente, não foi apertar, não é oprimir, é sobre toque, Pedro. Aleluia. O levantar das mãos é diferente, o abaixar é diferente, o ajoelhar é diferente, Pedro. Saiu virtude. E Jesus está nessa. Sabe o que acontece? A notícia chega, os amigos de Jairo chegam, olha, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus. Não incomodes mais o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. Enquanto Jesus falava com a mulher, Jesus olha para eles, olha para Jairo e diz, não temas. No meio de uma notícia de caos, Jesus está dizendo, não temas, crê somente. Morreu 5 milhões,
não temas, crê somente. Não, morreu 10 mil, não sei aonde. Não temas, crê somente. Chegou na casa do vizinho, na tua não vai chegar. Não temas, crê somente. A família do vizinho se desfez. Não temas, crê somente. Porque se ele disse que vai na tua casa, ele vai cumprir. E ele vai na tua casa. Jairo está olhando agoniado, mas o que esse homem está parado perguntando quem tocou, gente? Está perdendo tempo, minha filha está doente, e perguntando quem tocou. Vamos embora, rapaz. Para Jairo é perda de tempo. Para Jairo, Jesus está perdendo tempo. Mas Jesus está dando um tempo. Você pode virar para o teu irmão e dizer isso aí para ele? Jesus está dando um tempo. Fala mais forte, porque ele não ouviu. Fala, Jesus está dando um tempo. Fala para ele, Jesus não está demorando, ele está dando um tempo. Fala para ele, Jesus ainda controla o tempo. Fala para ele te ouvir. Jesus ainda controla o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele não perde tempo. Ele sabe o que está fazendo. Jesus não está perdendo tempo com a mulher da hemorragia. Não. Jesus está dando um tempo para mostrar para Jairo que ele não estava levando o curandeiro para casa. Ele estava levando o Messias, que os profetas disseram, tem poder para ressuscitar mortos. Só ele tem poder para ressuscitar mortos. Jesus! Eu sinto a graça de Deus aqui neste altar. Jesus, irmã, missionária, já tem 5 anos que eu estou orando. Jesus está dizendo, calma, eu estou dando um tempo, porque o milagre que eu tenho para fazer na tua vida não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pediu, não é do jeito que você pensou, é maior, é melhor, todo mundo vai ficar sabendo, porque o que Deus vai fazer na tua casa é coisa grande. Talvez a tua casa já tenha virado notícia, a igreja inteira está sabendo. O bairro inteiro está sabendo. Decantarabaçou. Está todo mundo falando, cochichando pelos cantos. Jocanderebaço e decanta, fica ligado aí, irmão. Mas Jesus está dizendo, não se preocupe. Porque as mesmas bocas que disseram da tua família um mal, vão dizer do milagre que eu farei lá dentro. As mesmas bocas que disseram mal contra você, os mesmos que se levantaram contra a tua vida, serão os mesmos que a propagar o milagre que Jesus fará dentro da tua casa. Vou terminar. Ele é o dono do tempo. Não se preocupe. Respira fundo aí, ó. Calma. Mas já está morto há 4 dias. Calma, eu estou esperando. É exatamente isso. Eu estou esperando o meu melhor amigo morrer. É exatamente isso. Para quê? Para eu ressuscitá-lo. Eu ainda continuo sendo dono do tempo. Calma. Jesus chega na casa de Jairo. A família está destruída, desolada. Interessante que quando Jairo está na beira do mar e pede Jesus para que vá à tua casa, ele diz que a sua filha estava enferma e não morta. No meio do caminho a notícia de morte chega, e quando Jesus chega na casa de Jairo, o funeral já estava pronto. As carpideiras já tinham sido contratadas. Estava tudo pronto. Sabe o que eu entendo com isso? É crente que vive orando pelo plano A, mas se escorando no plano B. Está orando por um milagre, mas eu já vou deixar o funeral pronto, vai que não dê certo. O texto diz que quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina estava morta, havia pranteadoras, profissionais, carpideiras, profissionais do pranto, profissionais do choro, mulheres que eram contratadas para chorar nos funerais, instrumentistas,
para tocar músicas fúnebres que eram contratados para causar choro, lágrima, para mostrar a importância do defunto, que o defunto tinha. Estava tudo pronto. Jesus está dizendo, está gastando dinheiro à toa. Vou repetir, está gastando dinheiro com o plano B à toa. Jesus está te dizendo, o plano A vai dar certo. Está gastando tempo com o plano B à toa. Não, é isso, é ser, como fala, eu tenho que me preparar, né? Não. Jesus está dizendo, comigo não tem esse negócio. Veio até mim, veio pedir milagre, se prostrou. Eu vou na tua casa e o plano A vai dar certo sim. Vai. Primeira coisa que Jesus faz quando chega a ver o cenário. Fala, gente, para de chorar, gente. A menina não está morta, não. Ela dorme. Porque a morte para Jesus é como um sono. Nem glória. A morte para o nosso Jesus é como um sono. Ressuscitar um morto para Jesus é como acordar, despertar alguém que está dormindo. Jesus está despertando projetos aqui hoje. Jesus está despertando sonhos aqui hoje. Projetos engavetados estão sendo despertados. Aleluia. Jesus olha o cenário. Começa a rir de Jesus, porque nem todo mundo que chora dentro da tua casa com você está afim e está acreditando no teu milagre. E a prova disso é que o texto disse, e riam-se dele. Nem todo mundo que chora dentro da tua casa e te abraça com você está verdadeiramente com você. Está querendo ver o teu milagre. Só está na tua casa porque está tudo um caos. Porque se você começar a prosperar e dar tudo certo, vai embora. Porque tem gente que realmente só vai ficar com você quando você for menor que ele. Se alimenta o seu ego do seu problema. Pessoas egoístas que se alimentam do problema dos outros. Tadinha. Ainda bem que meu casamento é uma bênção dela. Ainda bem que meus filhos são uma bênção, porque os filhos dessa mulher, gente. Uma prova que essa mulher passa. Vem cá, amiga. Te abraçar. Alimentando o próprio ego. Primeira coisa que Jesus faz, e eu vou terminar aqui nessas regrinhas, para o milagre acontecer dentro da tua casa. Primeiro, tire de dentro da tua casa pessoas que não acreditam no teu milagre. A primeira coisa que Jesus faz, sai todo mundo! O negócio é tão sério com quem a gente coloca dentro da nossa casa, que nem todos os discípulos Jesus deixa entrar. E você enfuna todo mundo dentro da tua casa, não quer nem saber quem é. Sai colocando todo mundo dentro da tua casa, chama até para o teu quarto, para o local de intimidade. Quer nem saber de quem se trata, o pensamento, como é a vida da pessoa. Leva todo mundo para a tua casa. E Jesus está aqui nos ensinando. Sai todo mundo! Porque Jesus não precisa de ninguém para ficar chorando a desgraça. Jesus precisa de alguém que ainda acredita no milagre, não chora. Jesus precisa de alguém que chegue na tua casa e diga assim, olha só, filha, não chora não, vamos embora dobrar o joelho junto que teu marido vai voltar. Não, enxuga as lágrimas, vamos para o local de oração, porque o teu filho volta, tem cura para a sua causa. É disso que Jesus gosta. Ah, não, mas ela chorou comigo quando eu estava na luta, ele chorou comigo quando eu estava na prova. Jesus está dizendo para você, pare de se contentar com pessoas que choram com você. Se contente com pessoas que oram com você e acreditam no seu milagre. Não quero pessoas conformadas com desgraça dentro da minha casa. Não quero. Na minha família, não. E aí, sai todo mundo. Só entra Pedro, Tiago, João, Jairo e a mãe da menina. Entram, ficam na casa. Sai as carpideiras, sai os instrumentistas. O texto diz que Jesus se aproxima do defunto, toca
na menina e dá uma ordem: levanta-te, menina. Quem está do lado de fora está dizendo: coitado de Jairo. Trouxe Jesus aqui para passar vergonha, porque eu vi o defunto. Está morta e o doido está dizendo que estava dormindo. Tadinho de Jairo, tadinho da esposa de Jairo, a única filha que eles tinham. Se já era vergonhoso para um judeu ter um filho só, imagina sendo uma só e uma menina. Tadinho, olha a vergonha desse homem, que esse homem está passando, gente. Alguém está do lado de fora dizendo: tadinho dele, coitado dela. Quero ver o que vai fazer no meio dessa pandemia. Agora que a loja fechou, quero ver, vai passar fome. Agora que o vento soprou, quero ver, vai morrer todo mundo. Agora que a doença chegou, quero ver como ele vai vencer isso. Eles não estão sabendo quem é que está dentro da tua casa. Eles não estão sabendo a autoridade de quem está dentro da tua casa. Não. Eles não estão sabendo que quem está dentro da tua casa é Jesus de Nazaré. E quando ele chega no lugar, é para fazer milagre. Jesus chegou na tua casa hoje para fazer milagre. Milagre. Vai fazer milagre lá. Vai fazer milagre lá. Ele vai fazer milagre lá na sua casa hoje. Aleluia, se põe de pé comigo. Vai fazer milagre. Eu não sei o que você deixou morrendo em casa. Eu não sei o que você deixou jazendo em casa. Eu não sei o conflito que você deixou em casa. Eu não sei a guerra que você está enfrentando na tua casa. Mas Jesus sabe. E você rompeu uma multidão. Você poderia estar sentadinho lá na tua casa agora. Ou você poderia estar em outro lugar qualquer. Mas você rompeu uma multidão e está aqui. E Jesus te deu uma receita para você carregar para a sua vida. Quer que o milagre aconteça? Tire de dentro da tua casa pessoas que não acreditam no seu milagre. Ore. Leve Jesus para dentro da tua casa. A presença de Jesus tem o poder de transformar situações impossíveis. Você rompeu a multidão. Você tocou em Jesus através da sua adoração hoje aqui. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Pensa aí na sua menina. Eu não sei qual é a sua menina. A sua menina é aquele problema que está lá, irmão, que não tem mais jeito. A sua menina é aquilo que está quase morto lá, ou que já morreu. Pensa nela aí agora. Porque Jesus vai tocar lá agora. Eu tenho notícia para dar para o inferno hoje aqui. Nenhum crente sai dessa igreja para casa sozinho hoje. Eu tenho uma notícia para dar para o diabo que está afrontando essa igreja, que está tentando contra esta igreja. Nenhum crente sai sozinho desta igreja para casa hoje. Jesus vai com você. Jesus vai com você para sua casa. E Ele vai para fazer milagre. 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 Senhor, os teus filhos, cada um de nós temos uma menina em casa que está numa cama, que está morrendo, ou já está morta, eu não sei, Pai. Se o problema está no casamento, se o problema está, Senhor, com os filhos, se o problema dessa família é financeiro, se o problema dessa família é espiritual, emocional, eu não sei qual é o problema dessa família, não sei.
mas Tu és o Deus da restauração. Jesus, toca nessa menina agora. Jesus, toca nessa menina agora. Restaura essa menina, Jesus. Restaura, Jesus, faz milagre. Senhor, esse domingo é domingo de viver milagre. Cura essa enfermidade, Jesus. Cura, Jesus. Ressuscita esse sonho, Pai, que já estava morto. Faça milagre, Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, o milagre de Deus vai acontecer hoje. Quando você chegar na tua casa, tudo vai ter mudado. Quando você chegar na tua casa, a situação vai ter mudado. A reviravolta vai ter chegado. Porque a vida chegou em Vila Rosali. A vida chegou em Vila Rosali. A vida chegou na nova vida de Vila Rosali. Jesus é a vida. E Ele chegou para fazer milagre. Receba o seu milagre aí. Pega ele, em nome de Jesus. Aplaude o dono da vida, aplauda. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Ele está aqui nessa noite. E é um milagre de Deus para a tua vida, para a tua casa. E essa mensagem hoje te direcionou a você caminhar no caminho desse milagre. Quantos creem assim, digam glória a Deus. No caminho do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando eu encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Diga: no caminho do milagre. No caminho do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando eu encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até a tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. O que preciso? O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Oh Senhor, estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver meu milagre. O que preciso?
que preciso fazer para que eu possa viver tuas promessas e sonhos. Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teu milagre. Só quem crê vai cantar. Diga forte, vai, 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 vai. Chame a atenção dele aí, crente, vai. Chame, chame, clame, clame por ele. Chame o nome dele porque ele vem. Romperei só pra te tocar. Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre. O quê? Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Romperei, romperei a multidão pra te tocar. Ele está aqui. Rompa essa multidão nessa noite, querido. Não saia daqui sem o teu milagre. Faz alguma coisa. Não seja mais um. Chame a atenção dele. Ei! Oxe, aleluia! Aleluia! O Deus que cura está aqui nessa noite. Rompa! Faça como aquela mulher, rompa a multidão! E toque nele! E toque nele! Pela fé! Pela fé, toque nele! Vai, querido, toque nele pela fé! Toque nele pela fé! E receba o teu milagre! E receba o teu milagre! E receba o teu milagre! Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Ah, eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Tem uma graça de Deus aqui nessa noite. O céu se abriu sobre a Vila Rosali nessa noite. E o próprio Deus veio aqui. Ah, tinha resistência no mundo espiritual. O próprio Deus se levantou do seu trono e veio aqui hoje para que você saia daqui com o seu milagre. Diga mais uma vez: não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei, se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Oh, aleluia. Ore carabala bashuri anda lavas. Quem precisa de um milagre? Agora só quem precisa de um milagre, clame a Ele. Os céus estão se movimentando em favor da tua família nessa noite. Já saiu dos céus e chegou aqui na terra o milagre que você precisa. Oh, aleluia! Só quem crê, aplauda Ele! Só quem crê, aplauda Ele! Ore caramba! Ore caramba! Ai, tem Deus!
Deus, tem Deus na casa. Deus está na casa, então adore. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai. Atrai a presença, atrai a presença. Atrai a presença dele. Atrai a presença dele. Oh. Aleluia. Aleluia. Oh. Oh, aleluia. Só barulho de glória a Deus e aleluia. Vai. Vai, 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 vai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que você serve a um Deus que tem milagre para todo mundo, porque a tua adoração fez cair uma chuva de milagres nessa igreja, nessa noite. Se você crer nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje está pedindo uma vigília, hein? Hoje está pedindo, pra gente pelo menos até as 10. Se empolga não, nego. Não dá, tem relógio, né? Um dia a gente chega lá. Que vontade de ficar aqui mais um pouquinho, né? Glória a Deus. Meu Deus. É com o coração sangrando. Meu Deus. Ele quer ser adorado. Não é eu, é Ele que quer mais. É Ele que está pedindo mais. Sabe por quê? Porque Ele estava com saudade de você. Ele estava com saudade da tua adoração espontânea. Ele estava com vontade do teu secreto. Oh, aleluia. Aleluia. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Renova os teus filhos, Espírito Santo. Há um mover de Deus nesse lugar. O braço forte de Jesus está se movendo aqui nessa noite. Oh, aleluia! Você que não fala em línguas, querido, receba o poder de Deus na tua vida. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba renovo. Receba renovo. Olha aí, Deus te pegando nessa noite e falando: filho, eu estou aqui. Eu marquei o encontro. Toca, toca, toca nele pela fé. Toca nele pela fé, vai, toca, 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 toca. Tem virtude, tem virtude. Oh, chocorororó. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que unção é essa, Jesus? O que é que o Senhor quer com essa igreja hoje, Deus? O que é que o Senhor quer fazer nesse lugar? Nós não estamos conseguindo sair daqui, Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Deus. Tu és entronizado nesse lugar, Pai. Tu és entronizado nesse lugar, Pai.
Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Acima de todos, entrega tudo para Ele, querido. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o seu lugar e habita entre nós. Oh, e habita entre nós. Oh, e habita, Senhor, e habita entre nós com todo o seu poder, e habita entre nós. Oh, 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 oh. E habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Uma semana incrível. O favor e a graça de Deus vai se manifestar de uma maneira sobrenatural sobre a tua casa. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a paz insondável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa, de uma forma rica. Quem quiser vai